Marcos Rosa, fundador do canal NR13 Descomplicada, diretor de negócios da SB Engenharia, especialista e mentor em NR13, coordenador de estudo e análise de falhas e integridade. Com a palestra O Futuro da NR13, o que mostram as tendências sobre fiscalização, mercado e tecnologia. Galera, obrigado aí. É um prazer, é um privilégio, na verdade, eu estar aqui com vocês, né? Eu costumo dizer que quando a gente gosta do que a gente faz, fica tudo mais fácil, né? E esse aqui é um assunto que eu gosto muito de falar, então é um privilégio fazer parte desse evento, né, de altíssimo nível. É também um prazer ver tanta gente aqui dedicado, né, num sabadão aí, dedicando o seu tempo para aprender mais sobre algo que, sinceramente, eu amo tanto, né? Que são os estudos de integridade e segurança, baseados aí na norma NR13. E é importante para mim saber que vocês estão aqui usando o tempo de vocês para se atualizar, contribuindo aí com algo que é muito importante para mim também. Eu costumo falar que é o meu propósito, né? E eu já falei muito sobre isso em alguns eventos, já falei também em alguns conteúdos, né, alguns vídeos meus da internet, que o meu propósito é que 100% dos equipamentos, né, os vasos de pressão nas indústrias brasileiras estejam enquadrados na NR13 de forma correta. Então, é realmente audacioso esse propósito, mas, com certeza, eu acredito nele e eu trabalho para que ele realmente seja alcançado, né? Me perguntaram uma vez se somente engenheiros podem trabalhar ou podem contribuir com esse meu propósito, trabalhando na norma NR13, né? E a minha resposta foi não, que não é só engenheiro, né? Muitos profissionais aí da área da indústria, por exemplo, inspetores, né? Inspetores de equipamento, técnicos de segurança do trabalho. Na verdade, assim, toda essa gama de pessoas aí que trabalham na indústria, que querem trabalhar com a norma NR13, se esforçam para adquirir conhecimento e se especializar, pode ajudar, sim, com esse meu propósito. E, por sinal, né, ser retribuído ou recompensado por isso da melhor forma possível, que é remuneração, ganhar dinheiro, né? Então, nós falamos muito sobre como que esse trabalho, como que esse mercado, e essa palestra fala sobre isso também, ela realmente dá uma satisfação muito grande, tanto pessoal, porque você acaba se atuando, né, ajudando as pessoas a terem mais segurança, e segurança no final na linha do final do tempo lá é a vida das pessoas que estão em risco. Então, quando você trabalha com NR13, trabalha com integridade e segurança, você acaba garantindo mais segurança para as pessoas e, por sinal, para suas famílias. Então, você tem lá uma satisfação por esse trabalho, por fazer parte disso, e também é bem recompensado por isso através de grana, né? Que todo mundo aqui pensa nisso também, em faturar, em lucrar. E nessa palestra eu vou mostrar para vocês como que é importante, então, que vocês realmente estejam sempre atualizados, né? No que se refere às técnicas de inspeção, o que você pode fazer para aplicar, né, no seu dia a dia como profissional habilitado e realmente garantir aí a integridade e segurança desses equipamentos de alto risco. Bem, nós vamos falar sobre o futuro, né, da NR13, vamos falar aqui sobre o futuro. É claro que essa não é uma palestra de ficção científica, né? O Marcos Rosa vai falar do futuro, então ele tem uma bola de cristal onde ele consegue ver ali o futuro das coisas. Não, não é nada disso. Na verdade, as informações elas são baseadas em tendências do que nós estamos passando hoje. Então, se a gente avaliar o que está acontecendo hoje, no dia a dia, a gente consegue analisar os dados e elaborar uma linha de raciocínio lógico para que você saiba, então, quais são as tendências para o futuro. Em qualquer mercado isso pode ser feito, né? E eu fiz esse estudo, eu fiz uma análise, eu quero passar para vocês aqui sobre a tendência do mercado que eu atuo, que é o mercado da NR13. Mas qual que é o futuro da NR13? O que dizem aí as tendências
levando em consideração fiscalização, mercado e tecnologia. Como que serão as fiscalizações em 2030, daqui a alguns anos ainda, né, lá na frente? Como serão baseadas ou usadas as tecnologias para contribuir, talvez, com o trabalho de enquadramento e controle desses equipamentos? Essas são perguntas que serão respondidas aqui e, com certeza, vai fazer muito sentido para você. E, por fim, né, como que será o mercado voltado para a NR13 no futuro? Será que ele vai ter uma demanda maior ou não? Quando eu falo sobre o futuro da norma NR13, né, eu costumo dizer que existem duas vertentes, ou dois lados, que é o lado do profissional habilitado, como que ele deve, então, aplicar a norma, como que ele entende esse futuro, né? Como que ele vai fazer no futuro as inspeções, aplicando técnicas de inspeção, para otimizar o trabalho, que isso é muito importante, porque hoje, se você faz uma inspeção de um equipamento em 6 horas, né? E tem alguém que usa uma técnica diferente, mais otimizada, e faz essa mesma inspeção em 4 horas, o preço dele vai ser mais competitivo. Então, ele vai conseguir ter mais lucro ou lucratividade e, claro, ele vai ganhar mais mercado. Então, por isso que é importante que o profissional habilitado entenda também qual vai ser o futuro na parte dele, nessa vertente. E também, por outro lado, tem a outra vertente, né? São duas. A outra é o lado do empregador. Como podem aí, né, os empregadores ou os donos dos vasos de pressão terem os seus equipamentos 100% enquadrados de forma econômica e inteligente, né? Será que hoje os profissionais habilitados, eles realmente estão aplicando as melhores técnicas, estão aplicando as melhores soluções, as soluções mais econômicas para as indústrias? Isso é importante. E você que está na indústria, você pode aprender sobre isso para que você entenda que é possível, sim, a indústria economizar, ou seja, fazer uma gestão mais econômica dos processos para que, no final das contas, o seu investimento seja o menor possível com o mesmo resultado, que é o quê? Ter os seus vasos enquadrados na NR13 de forma correta e íntegra. Então, tudo isso nós vamos falar sobre nessa palestra e é muito interessante porque todo mundo precisa estar ligado nessas situações. Nós tivemos aqui várias palestras hoje, tivemos a palestra do João, tivemos a palestra do Ricardo, né? Muito técnicas, né? As palestras do pessoal muito técnica e realmente todo mundo precisa saber das técnicas, mas você precisa saber também da gestão. Precisa estar alinhado com o seu cliente para que você consiga ter sucesso nesse mercado, né? E aí, quando eu falo sobre isso, a gente pensa um pouquinho sobre os acidentes, né? O que acontecem aí com esses equipamentos e por que a gente precisa realmente estar atuando de forma correta. Os acidentes com equipamentos, né, que se enquadram na NR13, eles são cada vez mais comuns. E, geralmente, esses acidentes são de grandes proporções, né? O João até falou, né? Um pequeno vazamento pode ocasionar uma explosão na fornalha de uma caldeira de álcool. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Essa notícia do G1 que eu estou mostrando para vocês... Espera aí, só um minutinho. Essa notícia do G1 aí que eu estou mostrando para vocês, ela é uma notícia do ano passado, tá? Aí fala o seguinte, ó, caldeira de renovadora de pneus atravessa a BR-222, né? Após a explosão. E fica aí à beira da rodovia. Então, imagina que existe uma empresa à beira da rodovia, a caldeira explode e o impacto da explosão é tão forte que a caldeira atravessa a rodovia e fica do outro lado da rodovia. Felizmente, né, eu até nem gosto muito de mostrar acidentes que trazem vítimas, mas esse aqui não trouxe nenhuma vítima. Pelo menos é o que fala aqui no canal, né, do G1, que é um canal muito respeitado. Imagina o seguinte, lá no Ceará que aconteceu isso aqui, né, no ano passado. Acidentes como esse são cada vez mais fáceis de acontecer. E esse só foi mostrado no G1 por quê? Porque não tinha jeito de esconder essa caldeira. Olha aí a foto dela. Como que esconde uma situação dessa? Imagina que a maioria dos equipamentos que tem problemas, que explodem, tem vazamentos, que estão dentro de indústrias, a maioria desses
acidentes não são nem divulgados, né? A NR13 é uma norma trabalhista que abrange o mercado nacional. Então, todas as indústrias precisam realmente ter atenção a isso. Acidentes como esse podem realmente tirar vidas. E é isso que o profissional habilitado tem que entender. E é isso que o dono do equipamento também precisa entender para garantir aí a integridade desses equipamentos. Na verdade, a norma NR13, ela é responsável por uma grande parte da economia que a indústria ela pode ter em termos estratégicos e de planejamento. E aí você vai entender um pouquinho melhor sobre isso, né? É claro que quando aplicada de forma correta, envolvendo ali todos os estudos de integridade, segurança, da forma correta. Porque tem aquele cara, né? Tem aquele cara que pega lá uma ART, né? Assina, entrega a ART aprovando o equipamento e boa, né? O que esse cara fez de estudo de integridade? Nada. Recentemente, eu fui fazer um workshop no Paraná e um dos engenheiros lá comentou comigo, o profissional habilitado não mede espessura da caldeira quando faz inspeção. Você acha necessário? Eu falei, cara, como que o cara tem uma conclusão, ou seja, um relatório conclusivo sem ter dados? Então, são coisas que acontecem hoje no Brasil que assustam a gente. E é por isso que eu entrego tanto conteúdo na internet para ajudar esses profissionais habilitados a verem como é feito. Você entendeu? Então, esses eventos como esse que você está aqui hoje, como esse seminário, você precisa realmente entender a importância de estar aqui, de aproveitar, para não entregar só um papel à toa, só uma RT assinada, liberando talvez um equipamento para o funcionamento. Só para o cara não ter uma multa, talvez, ou para o cara achar que aquilo está seguro. Então, nós temos que entender todos esses aspectos. E não só os profissionais habilitados, mas as empresas, as indústrias também. Precisam cada vez mais entenderem sobre gestão, entenderem sobre como funciona a norma NR13, por que ela é compulsória, como que é, o que eu tenho que cobrar do profissional habilitado que vai lá fazer a inspeção. Tá? E ainda nós podemos dizer que o fato de manter os equipamentos seguros, além da aplicação dos estudos de materiais, né, geram também uma economia muito grande. Por quê? Porque você não tem aí gastos com afastamento por acidentes. Então, imagina que uma empresa que tem lá um acidente tem o tempo de manutenção, ou seja, quanto custa uma indústria de 2.000 funcionários parada por causa de um acidente? Por hora, eles têm esse custo por hora. E, geralmente, esses custos são muito altos. Nós estamos falando em casa de milhões de reais por hora parada de uma empresa, de uma indústria de grande porte. Agora, você imagina o seguinte, além disso, você tem o custo de funcionários parados por causa dessa demanda de manutenção e também de afastamentos por acidente. Bem, apesar de muitos proprietários das indústrias, né, acharem que talvez a norma NR13 ou outras NRs foram criadas só para beneficiar os funcionários, né, e para talvez arrancar dinheiro da indústria, não é verdade. Na verdade, né, tratando da NR13 de forma mais precisa, as indústrias elas podem economizar, sim, né, grandes quantidades de dinheiro quando aplicado de forma correta a esses estudos de integridade. Porque você consegue ter uma previsibilidade, o cara consegue começar a planejar. Já ouviu falar em cálculo de vida remanescente? Então, isso pode ser feito para equipamentos como caldeiras, vasos de pressão, tubulações. Isso você vai aplicar em equipamentos estáticos para que você consiga ter o quê? Uma previsão de quando você vai precisar fazer uma manutenção, uma previsão de quando você vai precisar, talvez, substituir uma tubulação porque ela está iniciando ali uma degradação, uma corrosão ou algo assim. Tudo isso você faz através dessas inspeções. Os ensaios não destrutivos que o Fernando falou, por exemplo, agora há pouco, na última palestra dele, quantos ensaios ele falou ali que são aplicados, né? Ele até fala, nenhum é melhor do que o outro. Por que ele falou isso? Porque, cara, vocês têm um monte de ensaios não destrutivos para aplicar dentro do estudo de integridade. Então, aí a gente começa a sair um pouco fora da NR13 e ir mais para a área de disponibilidade industrial. Quanto que uma empresa quer de disponibilidade industrial? Ela quer operar 100%. E você consegue fazer com que ela opere
mais quando você tem o quê? Mais dados técnicos que garantem isso. Então, imagina o seguinte, eu tenho 95% de disponibilidade industrial. Se a gente, através de ensaios, de estudos de integridade, conseguir aumentar para 98% de disponibilidade, cara, aquele cara vai beijar seus pés. Ele nunca mais vai querer você fora da empresa dele, porque através de estudos, de ensaios, de inspeção, você conseguiu fazer com que a indústria dele, os equipamentos dele, estejam mais em utilização, em uso. Dê mais, né, do equipamento. Mas 2% é bom? Claro. Uma empresa que fatura 70, 80 milhões por mês, quanto que é 2%? É isso que você tem que entender. Agora, só para você ter uma ideia de quanto que é gasto voltando agora nos acidentes de trabalho, né? Somam por volta, né, acidentes como esse da caldeira, que pode tirar vidas ou machucar as pessoas, né? O custo do Brasil, isso eu estou falando para a sociedade, né, brasileira, é de 72 bilhões de reais por ano, o equivalente a 9% da folha salarial do nosso país, né, segundo uma pesquisa geral de economia. E a economia sofre muito com isso, porque esse valor não sai das indústrias, né, somente das indústrias. Claro que ela vai pagar alguma coisa, mas isso sai também do INSS, ou seja, dos cofres públicos, dinheiro que poderia estar sendo empregado para construir escola, construir progresso, né, da sociedade. Então, é assim que sofre, né? Por isso que é muito importante vocês entendam aqui o porquê que eu falo tanto sobre essa questão de gestão, essa questão de realmente manter os equipamentos íntegros e seguros, né? Pensando nisso, né, pensando nessas avaliações, pensando nisso... Espera aí só um minutinho, gente. Tem um celular tocando aqui. Olha eu de novo aqui, voltei. Então, pensando nisso, né, imagina o seguinte, quando a gente fala sobre o dinheiro gasto, né? Quando a gente fala sobre dinheiro gasto, imagina o seguinte, que foi criado isso para 192 países, tá? Algo que chama Agenda 2030. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre esse processo, né? E é provável, claro, que vocês já tenham ouvido falar, porque eu mesmo já comentei sobre isso em alguns conteúdos meus. Dentro dessa Agenda 2030, né, tem 17 pontos aí, como vocês estão vendo na imagem, que chamam a nossa atenção. E eu quero falar sobre 2 pontos específicos, que é o de número 8 e o de número 9, onde fala sobre o trabalho decente e o crescimento. E também fala sobre inovação das indústrias e infraestrutura. Bem, quando nós tratamos, né, de trabalho decente e segurança no trabalho, ou seja, menos acidentes, isso, então, dá para a gente entender que realmente essa Agenda 2030 veio para contribuir, né? Contribuir com essa aplicação, com isso que a gente está sempre falando. E os custos envolvidos também com indenização, horas paradas da indústria, vão diminuir de acordo com a aplicação desses itens. O Brasil ele se comprometeu, né, junto com outros 196 países, membros da Organização Unidas, né, a ONU, em promover e desenvolver, né, isso de forma sustentável. Então, essa Agenda 2030 é exatamente isso. São ações, objetivos e ações globais, tá? E a agenda, ela é um documento assinado pelos países para que sejam tomadas realmente medidas, né, para se transformar e também para se promover o desenvolvimento sustentável. Isso nos próximos 10 anos. Claro que a agenda foi feita em 2020 e hoje nós já estamos em 2021. Essa agenda ela foi criada, então, exatamente para isso, para se desenvolver ou promover o desenvolvimento sustentável. E agora vocês vão entendendo, né, um pouco melhor o motivo por que eu falei sobre essa agenda. E antes de falar um pouquinho mais sobre isso, vamos falar aqui sobre tecnologia.
E tecnologia não é algo que é da noite para o dia, né? Vai muito tempo para se transformar, né? A indústria, por exemplo, ela não começou na indústria 4.0, como é hoje. Ela começou na indústria 1.0, né? E essa imagem mostra muito bem como que essa imagem que você está vendo. Então, lá na primeira Revolução Industrial, né, que começou antes de 1800, né, as indústrias, ou a introdução, né, houve ali a introdução das instalações de processos mecanizados, né, o emprego de energia hidráulica e a vapor. Ali já começou, então, o emprego, né, ou a industrialização. Depois, na segunda Revolução Industrial, você teve ali uma divisão do trabalho, de processo de massa, né? Ou seja, linhas de produção. Depois, na terceira Revolução Industrial, você já começou a ter sistemas de emprego de sistemas eletrônicos ou informação, TI, computador, CLP, né? Então, quer dizer, isso já foi um desenvolvimento muito maior para a indústria de forma geral. E aí você tem a quarta, né, Revolução Industrial, que é sistemas cibernéticos, né? Sistemas em nuvem que fazem o controle geral de equipamentos, a gestão de equipamentos, né, que não podem falhar dentro das indústrias. E isso tudo ajudou, então, as indústrias a chegarem no patamar que é hoje, de altos rendimentos, altas lucratividades, né? Muito mais competitivo do que antes, por conta, né, desses sistemas de informação, sistemas cibernéticos de trabalho. Então, com certeza, isso faz muito sentido. E aí, falando um pouquinho ainda sobre essa situação, ou a tecnologia, né? As inovações tecnológicas do sistema da indústria 4.0, eu acredito que vocês já ouviram falar sobre, por exemplo, a inspeção preditiva, por exemplo. Então, eu trouxe aqui uma imagem, né, desse inspetor aí colhendo informações, né? Esse é um exemplo, né? Diagnósticos de equipamentos através de análise de vibrações. Olha só que legal. Isso aí é uma inspeção preditiva. Isso até pouco tempo atrás, né? E ainda tem algumas empresas que fazem assim. Claro que a indústria 4.0 não chegou para todo mundo ainda. Isso é gradativo mesmo. Como que era? Como que eles faziam? O inspetor ou o técnico de campo tinha ali um coletor de dados, como esse que você está vendo na imagem. Ele ia no motor ou no redutor, que seja, né, um equipamento que funciona ali através de partes rodantes, e ele fazia o quê? Uma coleta de dados, né? Como você está vendo aí na imagem. Ele fazia essa coleta de dados. Depois ele passava essas informações para um computador, né, que fazia essas análises. Uma outra pessoa, então, analisava os gráficos e dava as indicativas, se estava bom ou não. Com a tecnologia 4.0, um componente eletrônico de análise, ele já fica direto coletando lá os dados. Imagina que seria um coletor de dados ligado em todas as máquinas de forma full-time, ou seja, a todo tempo no equipamento, monitorando a todo minuto como aquele equipamento está, mandando informação para a nuvem, para um sistema, onde, através de uma filtragem, de um filtro de sistema, ele consegue já analisar e falar assim, olha, isso aqui está bom, isso aqui não está, isso aqui está bom, isso não está. E aí ele vai fazendo o quê? As tomadas de decisões automáticas. Então, imagina que o sistema ele pode até parar um equipamento de acordo com o dado que ele colheu lá. Isso é indústria 4.0, isso é tecnologia. Então, quando a gente fala em tecnologia, é automatização mesmo. É você pegar algo e tornar autossuficiente, ou seja, automatizar todas esses trabalhos, essas tratativas. Então, algo que era feito por 10, 15 profissionais, hoje pode ser feito por um. E, na verdade, esse um ele está num lugar estratégico que não tem nem custo com mobilização, por exemplo. O cara pode estar em São Paulo e fazer análises em Manaus. Ele está em São Paulo, ele faz análise dos equipamentos no Nordeste, no Sul. Então, imagina que isso é indústria 4.0. É isso que nós estamos falando sobre futuro, né? E a NR13 não fica para trás, né? Falando das tecnologias que são usadas dentro da NR13, nós temos aí vários ensaios, por exemplo, que hoje já são aplicados. Vocês viram aí a palestra do Fernando, que foi a anterior à minha, que falou sobre phased array, falou sobre íris, falou sobre como que pode ser aplicada essas técnicas para garantir realmente que
tudo fique em segurança, né? Agora, basta você entender que existem as técnicas e basta você começar a aplicar. São técnicas que foram desenvolvidas nos últimos anos e elas já estão presentes hoje. Imagina que você tem lá uma estrutura que antes, né? Eu até estava conversando esse tempo atrás com o Fernando, ele falou, cara, um ensaio que era feito em 10 horas, hoje pode ser feito em 1 hora, com um equipamento mais moderno, no caso o Phaser, né? O Iris, por exemplo, é algo que traz muitas informações, né, para você, através desse estudo, que é realmente de grande importância. Ainda podemos citar aqui ensaios como, por exemplo, emissão acústica. Olha que legal. Quando você tem, por exemplo, um ensaio de emissão acústica em fundos de tanques, né, e essa análise ela resulta, na verdade, na classificação de 5 condições de probabilidade. Olha que legal, já existe procedimento no Brasil para esse tipo de aplicação, né? E essas condições de probabilidade, elas variam em 1 para menor probabilidade e 5 para maior probabilidade de erro, né? Essa seleção ela é feita através da classificação. Então, imagina que depois de uma inspeção como essa, né, você tem classificação do fundo do tanque sem tirar o fluido, então você não precisa drenar o tanque, fazer nenhum tipo de passivação, mas sem tirar o fluido você consegue ter essas classificações que vão de A, B, C, D ou E, né? São 5 classificações. E através dessa análise e dos resultados, você consegue falar a classificação. Por exemplo, o tanque está com uma classificação A, B ou C. Isso representa, então, uma condição adequada para o tanque, onde, se ele for A, por exemplo, ele pode, a cada 4 anos, fazer uma nova inspeção. Se ele for B, ele está um pouco mais crítico. Então, ele pode fazer inspeção a cada 2 anos. E C, anualmente. Mas e se for D e E, as classificações da emissão acústica? Aí, meu amigo, você já tem que fazer o quê? Interdição. Tem que interditar o tanque, abrir, fazer avaliações realmente mais apuradas desse equipamento. Esses tipos de ensaios, então, contribuem muito com a segurança, né, dos equipamentos de alto risco, aí, mantendo eles em pleno funcionamento, o que ajuda até no processo produtivo das indústrias. Imagina hoje você fazendo um ensaio de um tanque de 40 milhões de litros, né, talvez de combustível, e você não precisar tirar o fluido interno para você fazer esse ensaio. Então, com certeza é muito melhor. E para isso você tem já equipamentos, por exemplo, como um medidor de espessura para atmosfera controlada, né, ou equipamentos intrínsecos que não vão gerar nenhum tipo de fagulha, faísca elétrica, nada disso. Ou seja, já é permitido, você consegue fazer esse tipo de trabalho. É possível por causa da tecnologia, é possível por causa da evolução. E essa evolução já chegou. Nós já estamos nessa evolução. Mas o que deve ser feito, então, ainda para o futuro? O que pode ser feito ainda para o futuro? As otimizações, né, dos processos de inspeção são algo que já são reais. Claro que ainda precisa melhorar. Eu mesmo estou criando já um sistema, um software que é um aplicativo, né, onde o profissional habilitado ele usa o celular dele para recolher informações de campo, né, para fazer inspeção, onde vai ter o relatório já pronto, onde ele consegue ter isso já linkado com o X-System, que é um outro sistema de gestão do cliente que ele pode usar para controlar as inspeções, controlar o que está reprovado e o que não está. Quer dizer, tudo isso é uma tecnologia que vai otimizar muito o trabalho do profissional habilitado em campo, né? Como que era feito, ou como que é feito na maioria das vezes? O técnico vai lá com uma prancheta, uma folha, um checklist, ele preenche todos os checklists, faz todas as inspeções. Esse checklist ele é separado, depois ele é enviado para o departamento técnico, onde outro profissional habilitado vai avaliar e vai fazer, então, a compilação, ou seja, emitir um relatório técnico. Tudo isso leva muito tempo. E quando você tem a facilidade, né, da tecnologia, você consegue otimizar. Imagina que ele faz lá 10 equipamentos. Ao invés dele pegar aquelas 10 páginas, escrever, escanear e mandar isso para o técnico de
o técnico do escritório, né, da engenharia. Isso já vai automaticamente pela nuvem, então é tudo mais rápido. À medida que o pessoal está em campo, ele já está sendo feito o relatório também na base, né, da empresa. Com certeza, isso veio realmente para ajudar muito na otimização dos trabalhos de campo do profissional habilitado. Mas os avanços, né, eles vão além disso. Os avanços de informática, de softwares, vão além. A grande maioria dos vasos de pressão, eles não necessitam, claro, de um monitoramento remoto, como é o caso de uma análise por vibrações, correto? Mas os equipamentos, né, com redutores, turbinas, esses sim precisam, mas um vaso de pressão não tem essa necessidade. Então, a tecnologia, ela ajuda como? Melhorando como é feito, né? Dando mais agilidade, tanto em campo como na própria gestão. Agora é o seguinte, como que funciona, então, essa gestão? E aí eu trago aqui algumas imagens do nosso sistema de gestão, né? Que é o X-System, gestão NR13, e quando você abre o sistema, você vê uma dashboard, talvez algumas pessoas já viram esse sistema, eu já mostrei isso, tinha uma outra formatação, a gente está melhorando aqui o sistema, nós estamos já na versão 2.0 do sistema. O cliente, na hora que ele coloca o login e senha e entra no sistema dele, ele já sabe o que está aprovado, o que está pendente ou o que está reprovado, certo? A dashboard gráfica já vai ajudar ele a tomar as melhores decisões. Eu vou dar atenção ao que, então? Ao que está em vermelho, né? Que é o que pode ocasionar um acidente. Então, à medida que a gente avalia num setup toda essa documentação e já coloca no sistema, ele consegue ver de forma mais rápida o que ele precisa fazer para se enquadrar na NR13. Isso é importante não só para ele, vocês vão entender por que eu falo, né? E por que eu coloquei no nome da minha palestra tendências em fiscalização. Vocês vão entender isso. Que até agora nós estamos falando em tendências técnicas, né? De execução, tendências... vamos falar ainda sobre mercado, mas imagina que a fiscalização, ela também vai chegar num ponto de usar isso, né? E aí, quando eu falo sobre essa questão, vou mostrar outras imagens aqui para vocês também do sistema, né? Onde você consegue monitorar todos os dados de todos os equipamentos, os vasos de pressão e etc. Tá vendo? Sistemas todos gráficos que te ajudam a identificar por setor, talvez por tipo de ocorrência. Eu quero saber o que está com problema só com questões de válvula. Você vai lá e faz um levantamento. Você tem relatórios, né, que você pode imprimir com as justificativas, o porquê que aquilo está reprovado, o porquê que está aprovado, ou o que eu preciso fazer para melhorar. Então, isso tudo é sistema de gestão que vai ajudar o cliente, né, a melhorar com certeza. E aí, quando a gente fala sobre essas questões, né, é claro que isso tudo ajuda muito a fazer essa gestão dos equipamentos, principalmente pensando em indústrias de grande porte. Eu tenho alguns clientes, por exemplo, que já estão utilizando o software, que são clientes de 200 equipamentos, tem alguns de mais de 300 equipamentos, então a gestão com certeza fica muito mais fácil. E esse sistema ainda ele ajuda, por quê? Porque a gente cadastra um e-mail, né? Faz um pré-cadastro de um e-mail. Quando tiver 90 dias antes do vencimento dos vasos de pressão, o próprio cliente recebe, então, uma informação, né? Uma indicativa de que tem vasos vencendo nos próximos 90 dias. Isso também é muito importante. Uma lista dos equipamentos também pode ser gerada, né? Com todos os dados. E, assim, tudo isso aqui é para realmente contribuir. Agora é o seguinte, a informática, né, o mundo digital, ele realmente ajuda na gestão da execução dos equipamentos e manutenção de equipamentos. Isso facilita, então, como eu já falei, né, a vida do profissional habilitado em campo, facilita a vida do proprietário dos vasos de pressão. Agora, vocês acham, sinceramente, que a fiscalização que hoje é feita, né, pela Secretaria do Trabalho, né, que é o Ministério da Economia hoje, que cuida, vai ficar para trás da tecnologia? Vocês pensam, né? Agora, para pensar. Se existe tanta tecnologia para execução e controle e gestão,
Vocês acham que as fiscalizações vão ficar ainda em modo arcaico, né? Claro que a resposta é não, porque as tecnologias elas vão atualizar também para o pessoal da fiscalização, correto? Então, é aí que entra, né, a crescente demanda. No início da palestra, eu falei sobre um processo internacional que chama Agenda 2030, né, que já está sendo aplicado, já está sendo processado, pensando em formas de diminuir custos com acidentes de trabalho, dar uma vida melhor para as pessoas, desenvolvimento e assim por diante. Mas existe uma outra ferramenta do governo federal que já foi implementada, que chama e-social. Quem já ouviu falar desse tipo, né, de fiscalização? Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar do e-social. E essa forma de fiscalização ela é muito interessante, porque ela fala, né, ou ela traz uma forma de automatização de fiscalização, né? Cara, existem, na verdade, duas formas, né, para se fazer as fiscalizações hoje da NR13, voltando um pouquinho ainda, que o cara chega lá de surpresa, faz a abordagem, fiscaliza o equipamento, ou ele manda um comunicado pedindo a documentação, e ambos os casos levam muito tempo. Ele precisa realmente trabalhar muito para isso, né? O futuro vai ser diferente. Assim como as tendências do que acontece hoje no governo federal, trazendo o e-social à tona, que é algo que realmente vai monitorar de forma automatizada documentos, né? Documentos como, por exemplo, CAGED, documentos como CAD, que é a CAT, né? Que é a parte de acidentes de trabalho, tudo que é envolvido com segurança do trabalho já está no e-social. E o e-social ele tem que ser automaticamente alimentado. As empresas precisam colocar as informações dentro do e-social. Se não colocar, fica inadimplente com as informações. E se estiver inadimplente com as informações, não consegue faturar, porque o sistema ele é ligado com o sistema das prefeituras para faturamento. Então, imagina o seguinte, vou dar um exemplo aqui, uma grande indústria farmacêutica, certo? Uma grande indústria farmacêutica. Ele não manda as informações lá para o sistema, né, que é o e-social, não mandam as informações. Então, ele vai estar travado para faturar. Aí ele faz lá a venda de não sei quantos milhões de reais em medicamento. Ele precisa emitir uma nota, não precisa? Desse medicamento que ele está vendendo. Se ele está travado e não consegue faturar, como que ele emite a nota? Se ele não emite a nota, como que ele vende? Vocês perceberam como uma coisa está ligada à outra, então? Imagina que a automatização da fiscalização da NR13 vai ser muito parecida. Imagina o seguinte, que quando eles tiverem as empresas, né, que talvez não tenham essa mesma organização, não fazem, né, ou seja, não enviaram documentos, não vão andar, a empresa vai ficar parada, né? E com certeza a NR13 logo vai ter esse mesmo método de fiscalização. Talvez nessas modernizações vão gerar aí um desconforto na maioria das empresas que não tem, né? Talvez vasos de pressão, caldeiras, tubulações, enfim, atualizadas ou enquadradas na NR13. Porque a NR13 é muito nova, né? É só de 1978, não é? Então, só faz 42 anos que a NR13 é aplicada e é de forma compulsória. Então, tem algumas empresas que ainda não se atualizaram. Essas que não se atualizaram não vão conseguir, no futuro, faturar, porque vai estar tudo interligado. Imagina que o sistema e-social, ele vai, talvez não seja o mesmo, né, mas vai existir um sistema que a empresa, o dono do equipamento, ele precisa alimentar com informações referentes às inspeções. E aí todas essas empresas que não fazem hoje as inspeções vão ser obrigadas a começarem a fazer as inspeções, né? E com certeza isso vai ter um aumento significativo na demanda. E aí, falando em demanda, a gente já fala sobre o mercado da NR13, né? Hoje, o mercado da NR13 ele já é considerado enorme, ele já é muito grande. Eu vou mostrar números aqui para vocês, falar, né?
de números aqui para vocês que vão mostrar isso. Mesmo ele sendo tão grande, ele tem ainda como crescer, porque muitas empresas não estão, talvez, aí se importando tanto com a segurança e com a integridade. Isso vai mudar à medida que você tiver o quê? Uma automatização das fiscalizações. Então, imagina o seguinte, só para vocês terem uma ideia do tamanho do mercado da NR13, eu entrei em contato com o meu departamento comercial semana passada, quando eu estava montando essa palestra, e falei para eles assim, ó, cara, eu preciso de alguns números, né? Eu até vou pegar aqui no WhatsApp do Virgílio, que o Virgílio que me passou. Eu vou, só para mim relembrar certinho. Um dos dados eu coloquei aqui, mas eu acho que vai ser bem bacana. Tá aqui, ó. O Virgílio mandou assim, ó, Marcos, segue em resumo, ó, 2021 até novembro, né? Ele fez um estudo para mim até novembro. Qual foi o valor? A minha pergunta para ele era 3 perguntas, né? Quantos orçamentos, em número de orçamentos, nós fizemos, baseados na NR13, até novembro, de janeiro a novembro de 2021, tá? Quantos orçamentos? E foram 307 orçamentos. Então, nós fizemos 307 propostas. E a gente tem isso fácil, gente, porque a gente tem um CRM, que é o Pipe Drive, e com 2, 3 cliques ele já consegue tirar essas informações. Então, nós fizemos 307 propostas visando trabalhos da NR13. E aí era proposta de inspeção periódica, reconstituição de prontuário, análise estrutural de MESP, projetos de alteração e reparo, treinamentos, tudo que envolve a NR13, tá? 307 propostas. Sabe qual foi o valor em reais agora das propostas que nós fizemos esse ano, até novembro? Anotem aí, ó, só para você ter uma ideia do tamanho do mercado. 66.217.242 reais. Esse foi, então, o valor de propostas que nós fizemos esse ano. Claro que vocês devem estar pensando, o Marcos Rosa está milionário, né? Nem todas essas propostas a gente consegue fechar, viu, gente? Na verdade, a maioria a gente não consegue. Porque o meu preço, né? Eu costumo dizer, não é alto, mas é justo, né? Eu até estava conversando com o Ricardo Henriqueta esses dias e falei para ele que eu quero que ele faça uma palestra sobre esse tema para mim. Ele deve estar aí ouvindo, né? O nosso preço não é alto, é um preço justo, porque a gente faz do jeito certo, do jeito que tem que ser feito. Eu não vou lá numa inspeção de caldeira, por exemplo, e olho a caldeira de longe e olho a documentação e libero ela. Não, a gente entra no equipamento, a gente introduz câmera, a gente faz medição de espessura, a gente faz avaliação do conjunto da caldeira. Isso leva tempo. Então, talvez a minha inspeção de caldeira, que custa 10 mil reais, 15 mil reais, tem um cara fazendo lá de qualquer jeito que está cobrando 3 mil. Então, eu perco, né? Muitas propostas por isso. Agora, já deu para vocês terem uma ideia, né, do tamanho do mercado? E aí eu perguntei, o terceiro item que eu perguntei para ele foi essas 307 propostas, para quantos clientes foram feitas? E ele colocou aqui, ó, 264 clientes. Então, nós temos 264 clientes. Fizemos 307 propostas e fizemos, em valores de proposta, 66 milhões de reais, mais de 66 milhões de reais. Entenderam o tamanho do mercado da NR13? Acha que esse mercado ele não é para você, talvez? O que você precisa para atuar no mercado? Conhecer as novas tecnologias, ensaios, por exemplo, como o Fernando falou, saber mais sobre caldeira, como o Ricardo falou aqui, ou sobre metalurgia, como, por exemplo, o João falou. Vocês estão percebendo a importância agora de se atualizar tecnicamente? Porque quem se atualiza tecnicamente consegue voar nesse mercado. A minha empresa, a SD Engenharia, não é a que fez essas propostas, né? Claro que eu tenho que perguntar, porque não é eu que faço proposta, tem pessoal para isso. A minha empresa, ela é pequena perto de algumas que existem no mercado, que atuam nessa área. Então, imagina o seguinte, existe uma parcela para a minha empresa, uma parcela para as maiores e uma parcela para a sua. Ah, Marcos, mas eu sou sozinho, como? Como que eu vou fazer 60 milhões em orçamento?
Cara, você não vai conseguir fazer tudo isso, mas você vai conseguir andar com as suas próprias pernas na medida que for chegando as propostas. O Moisés está aqui, Flávio Moisés está aqui, né? Ele mandou um áudio para mim essa semana, falou assim, Marcos, estou na sua mentoria, ele é um dos meus mentorados, né? Estou na sua mentoria e, assim, eu estou falando para várias pessoas que eu estou estudando a NR13, ele já é engenheiro mecânico. Cara, chegou aqui uma proposta agora, não sei o que eu faço, como que você me ajuda? Eu falei, claro que eu te ajudo, cara, você está dentro da minha mentoria, eu vou ajudar você, desde a proposta até fechamento. Eu tenho um aluno meu, que hoje eu nem consigo conversar muito com ele, que é o Henrique, que ele é de Campinas, porque ele está muito ocupado, ele está cheio de trampo, cara. Ele está cheio de trabalho voltado para a NR13, porque ele se especializou. Então, a especialização e as atualizações são realmente de extrema importância, né? E assim, um evento como esse, né, é muito bom, na verdade é perfeito para que vocês se atualizem. Por isso que eu trouxe aqui, né, pessoas altamente capacitadas, como, por exemplo, né, essa equipe que eu trouxe, que é a equipe do seminário desse ano, né? Tivemos aí, por exemplo, na primeira palestra do Ricardo, falando sobre economia aplicada a estudos de eficiência energética, né? Não é uma área que eu domino, eficiência energética, mas, sinceramente, vocês não acharam que o Ricardo domina muito bem isso? Então, imagina que você não precisa saber tudo, não precisa saber tudo. Você precisa saber aplicar e conhecer pessoas, aumentar network. Porque dentro do seminário tem essa parte, né, que é você ficar em salas, né, conversando. Cara, pega telefone dos caras, faz network, aumenta o seu nível de relacionamento. Porque vai ter um momento que você não vai precisar mais ir atrás de trabalho. Tudo vai vir para você, né? O João, por exemplo, o Gustavo, falou isso na sua palestra, né? Sobre a questão da escolha correta de materiais, né? Claro que é fundamental isso, né? Para o bom desempenho dos equipamentos. E aí ele falou depois, ele respondeu algumas perguntas sobre a questão de seleção de materiais, né? Cara, isso tudo é importante, porque você, como profissional habilitado, como engenheiro mecânico, você precisa realmente saber. E lembra que eu falei sobre que qualquer um pode atuar na NR13? Quando eu falo isso, gente, eu estou falando a verdade. Qualquer um pode atuar. O cara que é engenheiro, o cara que é técnico de segurança, o cara que é, talvez, inspetor de equipamentos, quer atuar na NR13, se especialize. Existe um campo enorme para isso, né? Depois nós tivemos aí a palestra do Fernando falando sobre ensaios não destrutivos, né? Cara, o Fernando falou coisas ali que eu nem sabia. Ele é muito técnico, ele traz realmente informações dentro desse contexto das normas técnicas que ajuda a gente a entender. O Fernando está aí, ó, ele está de prova. Quem quiser perguntar para ele, pode perguntar. Quantas vezes o Marcos Rosa liga para ele para perguntar, para pedir informação sobre soldagem, sobre ensaios não destrutivos, né? Por que eu pergunto para ele? Porque tem coisa que o Fernando sabe muito mais do que eu, pô. Tem coisa que ele sabe muito mais. E não é assim que funciona? Você continua me atendendo aí, viu, Fernando? Você também, viu, Ricardo? Porque a gente precisa, ajuda um do outro, cara. A gente precisa. E quando eu falo sobre esse conjunto, né, e todo mundo que está aqui, tem algumas pessoas que estão aqui que estiveram no congresso, né, no nosso primeiro congresso, que foi em julho desse ano. Então, nós vamos ter agora atualizações anuais. Quais são as atualizações? Um congresso anual, tá? E um seminário. O próximo congresso vai ser em abril agora, dia 30 de abril, próximo congresso. O congresso é um evento do dia inteiro, então você vai ter o dia todo. Claro que a gente para almoçar, viu? Para tomar água e tal, né? Mas o congresso é o dia todo. Os seminários vão ser desse jeito, nesse formato. Estou acabando já, viu, Rafa? O seminário é nesse formato, que é meio período, né? São 4 palestras. Mas todos esses eventos, todos, se você tiver condições de participar de todos eles, participe. Porque você vai ter 2 coisas importantíssimas. Atualização, especialização e network. 3, né? Eu falei 2, não é 3.
e network, cara. Você vai continuar aumentando o seu network. Quem está aqui, que entrou para assistir esse seminário, está num grupo que chama Primeiro Seminário Lista. Está nesse grupo. Esse grupo é fechado, ninguém fala nada. Mas vocês vão ser direcionados para um grupo que chama Mastermind. Eu falei para o Rafael que eu ia falar sobre isso, né? Porque ele vai colocar lá naquele grupo da lista um link para você acessar o grupo do Mastermind, onde estão todas as pessoas que se atualizam através dos treinamentos que a gente dá. Então, tanto pessoas que estavam no congresso, né, pode ser que não estão aqui, mas estavam no congresso do meio do ano, ou pessoas que se atualizaram através da mentoria, ou pessoas que se atualizam através dos cursos, né, que é o curso de alta performance que eu entrego para várias pessoas. Vários aqui são meus alunos, inclusive. Tudo isso, todas essas pessoas estão já nesse grupo Mastermind. Então, você vai ser direcionado para lá também através desse link. Outro dado importante, só para a gente fechar esse assunto de grupo, né? No grupo, nós vamos colocar algumas informações, tais como as perguntas que não foram possíveis responder aqui, também um PDF de cada palestra dessa, né? Apesar que a minha palestra só tem imagem, mas eu vi que a palestra do pessoal tem muita informação técnica, então é importante. Então, nós vamos colocar lá todas as palestras para que vocês tenham acesso. Às vezes você está aí, né? Pô, o Marcos Rosa falou agora, no final do evento, que eu vou colocar a palestra, né? Estou aqui copiando um monte de coisa. É bom você copiar, é bom você estimular, né? Porque depois você vai ter a palestra e consegue rever. E também nós vamos deixar disponibilizados esse vídeo que foi gravado, do conteúdo todo aqui do seminário, durante 15 dias nesse grupo Lista, no grupo Lista. Então, só depois de 15 dias que o Rafael vai colocar esse link para você pertencer agora ao grupo Mastermind. Talvez você clique lá e já esteja no grupo Mastermind. E tudo bem. Se você foi no congresso e veio aqui, você já está lá, tá? Mas quem não foi, pode fazer parte desse grupo. Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte: é um privilégio enorme para mim fazer uma palestra, assim, participar de um evento como esse, né? Todos os participantes aqui, né, desse seminário de integridade e segurança, sinceramente, é muito importante que vocês entendam como eu sou grato a vocês por vocês estarem aqui usando do seu tempo para ajudar no meu propósito. Lembra qual que é o meu propósito? 100% dos equipamentos, dos equipamentos de vaso de pressão, caldeiras, 100% desses equipamentos atualizados, enquadrados na NR3 de forma correta em todas as indústrias brasileiras. Você acha que eu consigo fazer isso sozinho? Não. Não consigo. Uma vez me perguntaram por que eu ensino, né, fazer o que eu faço. Eu estou gerando um monte de concorrente. Eu falei, não, eu estou gerando pessoas que vão me ajudar no meu propósito. Então, esse é o meu propósito. Eu não consigo fazer sozinho, por isso que eu divido o que eu sei, divido o que eu conheço. E eu trago pessoas para ajudar vocês a se atualizarem, como foi nesse evento aqui que nós tivemos hoje, tá? Bem, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre o próximo evento, então, né? Próximo evento de atualização, que vai ser dia 30 de abril. Anotem aí, travem sua agenda. Dia 30 de abril vai ter esse próximo evento, né? 100% online, de novo. E aí eu vou falar, tem gente aqui que escutou eu falando que esse próximo evento seria presencial, né? E nós tivemos aí uma informação, né? Da nossa equipe de organização do evento, que seria em São Paulo, o evento presencial, num hotel lá em São Paulo. E aí a nossa equipe de organização passou que algumas atualizações, né, que nós recebemos aí sobre o boletim da nossa equipe não foram favoráveis. O evento presencial desse tamanho, né, ainda está em risco devido ao Covid-19. Olha que coisa, né? Tem uma nova variante aí, eu acho que é Omicron, sei lá, alguma coisa assim, né? Que está ocasionando esse alvoroço todo aí. Eu acredito, sinceramente, pessoalmente, que daria para fazer, mas como a gente está pagando, né, o pessoal para fazer essas
avaliações e o pessoal passou essa informação, decidimos, então, fazer o Congresso Brasileiro de Integridade e Segurança, o segundo congresso, 100% online novamente, tá? O valor, né, era... Opa! Saiu meu compartilhamento, Rafa? Você tirou? Saiu. Não, saiu. Não, não tem problema, não tem problema. Pode manter assim. O valor do... Depois, deixa aquela imagem lá do kit, Rafa, na sua agulha aí, para você mostrar para o pessoal, tá? O valor, pessoal, do segundo congresso, né, que vai ser não vai ser mais presencial, claro que não vai ter um custo mais elevado, porque não precisa de estrutura, né? A estrutura é essa aqui que a gente já tem, e eu já estou conversando, inclusive, com os palestrantes também, para essa mudança. O valor é de R$ 497, tá? 497. Esse é o valor do primeiro lote para o congresso do ano que vem. Sendo que cada inscrito vai receber, o Rafael vai colocar aí na tela um kit. Nós estamos fazendo um kit para mandar para o pessoal, que é esse kit aí, é uma caneta, um caderno e uma caneca, tá? Garanto para vocês que não vai ter a minha foto, então vocês não precisam se preocupar. Então, assim, esse kit ele vai ser enviado, né, para o seu endereço. Então, ó, eu fiz aqui a compra até em, acho que fevereiro, março. Até em março a gente vai enviar todos os kits, né, do pessoal que fez aí a compra do primeiro lote do evento. Então, é importante que vocês se atualizem, como eu já falei, vai ter muitos dos palestrantes que estavam aqui hoje, alguns deles, né, na verdade, vão ser palestrantes também nesse outro evento. E assim, evento do dia 30 de abril, início também às 8 horas, término às 18, né, por volta das 18, muita interação, muito network e muito conhecimento técnico. Estamos colocando também, né, vamos colocar aí o link, o Rafael vai colocar lá no grupo para vocês, o link desse evento aí, né, Rafa? Você já tem um link, né, para esse primeiro lote, já vamos distribuir para vocês aí, tá bom? Quem quiser já garantir a sua vaga, fique à vontade. Mais uma coisa que eu quero fazer é agradecer, né, novamente a todos os palestrantes, a equipe de apoio aí, o Rafael, né, que está lá no escritório. Eu não estou no escritório hoje, estou fazendo de casa, mas o Rafael está lá. Quero garantir aí também, né, um agradecimento a todos os participantes aqui. Foi muito legal ter vocês. Extrapolei um pouquinho o horário. Não sei se tem pergunta da minha palestra. Tem, Rafael? Fala aí. Não? Perguntas não, só elogios. Então tá bom. Que bom, né? Geralmente as minhas palestras não têm perguntas. Eu acho que é porque elas não são tão técnicas, né, quanto as palestras dos demais aí. E eu não posso fazer pergunta para mim mesmo, né? A próxima vez eu vou combinar com algum dos outros palestrantes. Olha, eu faço uma pergunta para você, você faz uma para mim, né? Eu vou falar para o João, ô João, podia ter feito uma pergunta lá para mim, né, da minha palestra, só para mim ter uma resposta, pelo menos. Mas beleza, beleza. O pessoal deve estar todo mundo com fome aí, né, Rafa? O povo está tudo com fome. Deixa eu ver aqui a galera. Pessoal, se possível, seria legal se todo mundo abrisse a câmera para a gente fazer um print aqui da tela, para fazer uma foto oficial. É possível? Se não for possível, não tem problema. Mas, se possível, seria bem legal. Aí, o pessoal está abrindo aí. Você faz, Rafa, uma foto aí do pessoal? Na hora. Fazer um joinha aqui, ó. Pessoal aí, curtiu, né? Muito bom. Ó, o Marcelão. O Marcelão chegou agora, Marcelão? Não te vi antes. Tá com a camisa do Flamengo? Não. É isso aí. Fez? Fez a foto? Aí sim. Aí, legal. Pessoal, queria de coração agradecer mais uma vez a todos vocês aí, tá? É muito importante realmente que vocês se atualizem, que vocês sempre estejam aí dentro desse mercado. Tem gente aqui que não atua como profissional habilitado. Eu até falei do Marcelo, da camisa dele, né? Que eu sei que ele é um gestor, por exemplo. Mas, cara, você não imagina como que, para um gestor, é importante conhecer também as técnicas, né? E saber como aplicar a norma. Porque, cara, com certeza
o cara vai ser muito, muito melhor entendido nos processos, muito mais bem atendido, né? E ninguém vai querer enganar o cara, porque o cara conhece mais do que o profissional habilitado que está indo lá. Beleza? Pessoal, queria agradecer novamente. Fiquem com Deus aí. Bom final de semana para vocês, tá? Tamo junto e é só o começo. Valeu!